Eu vou falar aqui sobre um tema que não é muito popular. Eu sei que eu devo ter poucas visualizações nesse vídeo, porque o tema não é popular, mas eu acho que é um tema de importância histórica e por isso eu faço questão de falar sobre ele, né? Bom, eu quero falar sobre por que a Revolução Russa de 1917 fracassou. Vamos falar sobre isso? Bom, eu já gravei um vídeo aqui sobre o Karl Marx, né? Eu vou deixar aqui no segundo comentário esse vídeo, falando sobre o livro dele, O Capital, e as ideias que ele defendia no livro O Capital. Basicamente, ele fazia uma crítica muito forte ao capitalismo. Ele mostrava que desde os primórdios, né, começou a haver uma luta de classes, né, e que no momento em que ele escrevia existia uma classe que era privilegiada, que era a burguesia, e uma classe que era expropriada, que era o proletariado. E aí ele pregava o quê? Que esse proletariado ascendesse ao poder para criar uma situação de uma ditadura de classe, uma ditadura do proletariado. Isso num primeiro momento. E no segundo momento, aí quando todo mundo já tivesse com a mesma mentalidade, aí você prescindiria do Estado, né? Não teria mais ditadura de classe nenhuma e haveria a extinção da sociedade de classes. Basicamente é isso, mas o vídeo vai ficar aí. Eu falo aí com mais detalhes, é um vídeo grande, tem mais de 15 minutos, né? Mas você vai poder entender se você assistir esse vídeo. Bom, aí o marxismo, né, o chamado marxismo, né, um, um teórico russo chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, né, ele começou a escrever analisando Marx e acrescentando algumas coisas ao pensamento do Marx, né? E aí ficou criada uma corrente filosófica, uma corrente política chamada marxismo-leninismo, né? Bom, essa linha, o marxismo-leninismo, né? Os chamados bolcheviques, né? Por que bolcheviques? Porque você tinha duas correntes ali à esquerda, na Rússia, né? Uma eram os mencheviques, né? Que eram um pouco mais moderados, o que deu origem depois à social-democracia, e a outra eram os bolcheviques, que tinham uma visão mais radical e mais alinhada com o pensamento do Lenin, né? Os chamados bolcheviques, né, em 1917, eles tomam o poder na Rússia, né, dos czares russos, né, e assim fica decretado o primeiro regime socialista do mundo em 1917 na Rússia, né? Depois ele se expande para outras nações que estão próximas à Rússia, a mesma ideia, e aí é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, né? E um regime socialista, como o nome já diz, né? Mas por que deu errado, né? Deu errado por alguns motivos, gente. O primeiro deles foi o seguinte: quando Marx falou lá no Capital que precisava ter a tomada do poder pelo proletariado, ele estava falando, obviamente, de um país em que tivesse um proletariado forte. E para ter proletariado forte, você precisa ter indústria, né? E a Rússia de 1917 não era um país industrial. A Rússia era um país agrícola, né? A indústria era muito incipiente na Rússia. Então, quem tinha que fazer a revolução não fez, que era o proletariado. Na verdade, quem fez a revolução foram alguns teóricos, né, liderados pelo Lenin, né, pelo Vladimir Ilyich Ulyanov. Então, esse é o primeiro motivo, né? A teoria do Marx, tomada ao pé da letra, ela teria que acontecer aonde? Ou na Inglaterra, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, né? Enfim, países que eram verdadeiramente industrializados, né? O segundo ponto é que o Lenin morreu em 1924 e o sucessor natural dele se chamava Leon Trotsky, né? O Trotsky era o maior teórico da Revolução. Foi ele que criou, por exemplo, o conceito de revolução permanente, né? Que é a revolução que é continuada e que é internacionalizada. Só que um cara chamado Stalin, Joseph Stalin, né? Ele impediu que o Lenin, antes de morrer, fizesse um pronunciamento
a favor do Trotsky, né? Aí o Lenin morreu, o Trotsky tomou o poder violentamente, né? Implantou uma ditadura de mais de 30 anos, né? O Trotsky é pior que o Hitler, tá? Afirmo peremptoriamente, o Trotsky é pior que o Hitler, né? E uma ditadura sangrenta, uma ditadura que matou milhões de pessoas, exilou pessoas na Sibéria, e inclusive que matou o Trotsky. Em 1945, o Trotsky estava fugindo, exilado na cidade do México, e ele tomou uma picaretada na cabeça e morreu, né? A mando de quem? Obviamente do Stalin. Então caiu nas mãos erradas, caiu na mão de um ditador, né? E depois dele se sucederam os chamados burocratas, né? Que os burocratas eles tinham um privilégio dentro do regime, né? Então, gente, o regime foi criado para ninguém ter privilégio, mas o burocrata tem privilégio, é a mesma coisa que o capitalista, que o burguês no sistema capitalista. Então, esses três fatores fizeram com que a Revolução Russa desse errado, né? Então, isso é uma informação de importância histórica e eu espero ter ajudado vocês em relação a isso. Eu vou deixar aí o vídeo no anexo, segundo comentário, eu vou deixar o vídeo sobre o Karl Marx, tá? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço pela assistência, vou pedir alguns favores. Primeiro, que você se inscreva no canal. Segundo, que você dê o like, dá agora para não esquecer depois. Terceiro, que você ative o sininho para receber novos vídeos. Faça agora para não esquecer depois. Quarto, que você compartilhe esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo instrutivo, sobretudo para quem é de esquerda, né? Quinto, que dos mais de 1.500 vídeos que eu tenho aqui, você assista alguns, né? E sexto, se você puder fazer uma contribuição financeira aqui para o canal, nós estamos precisando, tá? Não é fraude, não é falsidade, não é golpe, não é nada, tá? Você pode olhar aqui nos meus olhos para você ver, nós estamos precisando, tá? Então, se você puder, faça como quiser, no valor que quiser. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui meu número de Pix para você fazer se quiser e se puder, tá? Bom, gente, eu agradeço por tudo que você puder colaborar desde já, como agradeço pela assistência deste vídeo. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.